A pré-temporada está chegando e, tradicionalmente, a Fórmula 1 faz os testes no circuito do Bahrein. E dessa vez, este ano, ela também fará um outro teste em Barcelona, de forma não televisionada, por conta da troca de regulamento. Inclusive, o Bahrein tem sido utilizado como teste de pré-temporada, principalmente desde o início dos anos de 2020, porque é um local que simula um calor extremo e condições muito próximas das corridas reais do início da temporada, sem um empecilho do clima extremamente frio de alguns países da Europa. Mas o Por Dentro dos Circuitos coletou mais 9 circuitos que faziam parte da pré-temporada. E fique ligado nesse vídeo que teve até circuito no Brasil que recebeu a pré-temporada da Fórmula 1. Vamos recordar quais são esses circuitos no episódio que começa agora. Olha, para fazer essa lista de circuitos da pré-temporada foi bastante complicada porque nos anos 50, 60 e 70 eram muito difíceis de vocês encontrarem registros desses testes, principalmente porque eles eram feitos de forma privada, não televisionada e ficava a cargo das equipes testarem onde elas bem entenderem. Na verdade, essa terra quase sem lei ficou conhecido como os testes da Fórmula 1 até mais ou menos a década de 2000, quando você não tinha a restrição orçamentária. Mas, a partir de 2010 para cá, os testes passaram a ser bem restritos e concentrados, o que facilita rastrear um pouco desta loucura do que conhecemos como a pré-temporada. E para a maioria das imagens que nós vamos utilizar hoje, vamos usar o Assetto Corsa, que é um dos simuladores para computador, uma vez que você não encontra com tanta facilidade imagens de testes de pré-temporada, principalmente do passado, com uma qualidade aceitável. Vamos começar com Paul Ricard, o circuito da França, que foi utilizado como testes entre as equipes nos anos 80. Esse circuito ele tinha reta Mistral, que era uma reta bem longa, que servia para medir a velocidade máxima dos carros e o consumo dos motores turbo. Esse circuito ficou marcado principalmente em 1986, quando nós tivemos um acidente do Elliott Angelis num teste privado, que ele estava pilotando pela Brabham no dia 15 de maio. A asa traseira do BT-55 ela se solta, o carro decola, capota e pega fogo. Apesar do De Angeli não ter morrido pelo impacto, ele infelizmente faleceu porque demorou demais para ter uma equipe de resgate no local e também pelo tempo que ele ficou inalando a fumaça depois do acidente. Esse acidente virou um divisor de águas para se discutir segurança e equipes de resgate também em testes privados, não só em grandes prêmios oficiais. Além disso, nos anos 80, um circuito brasileiro serviu de parâmetro para os testes da pré-temporada. Estamos falando do Autódromo de Jacarepaguá. Nessa época, ela era a sede do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. E assim como Bahrein atualmente, Jacarepaguá fazia um calor dos infernos. Inclusive, há imagens da pré-temporada de 1986 com os mecânicos trabalhando de bermuda e sem camisa nos boxes. Naquela época, esses testes eram conhecidos como testes de pneus, mas na prática servia para praticamente tudo. Mais para o final dos anos 80 e início dos anos 90, o circuito português de Estoril também foi utilizado para testes de inverno, aproveitando que Portugal tinha um clima bem menos rigoroso que os demais países da Europa. Em 1994, Estoril recebe o primeiro grande teste de Ayrton Senna com a Williams Renault FW16, como a preparação para aquela temporada. Inclusive, eu já vi essas imagens em alguns documentários, principalmente o da Adriana Galisteu, que saiu na HBO Max, que mostraram imagens do Ayrton Senna em dia de filmagem junto com Damon Hill, pilotando o carro da Williams, andando junto nos boxes e gerando imagens que se tornariam históricas. Ao contrário de Estoril, Silverstone era muito suscetível
ao clima frio e rigoroso do inverno europeu. O quintal da maioria das equipes de Fórmula 1 aparecia com frequência nos dias de teste entre as décadas de 80 e a década de 2000, às vezes intercambiando circuitos entre a Inglaterra, Espanha e França, a depender das condições climáticas. A tradicional equipe Ferrari tinha até uma pista própria para testar os seus carros. Fiorano é uma pista particular construída pelo Enzo Ferrari. E toda Ferrari que nascia da fábrica dava algumas voltas nesse circuito que, quando eu pilotei, parecia circuito de kart. Pouquíssimas retas, curvas muito fechadas. E foi ali, por exemplo, que o Niki Lauda voltou a guiar de Fórmula 1 após o acidente de 76. Quando a Ferrari não corria em Fiorano, ela poderia ir para Mugello, que basicamente era sua segunda casa em Toscana, com curvas rápidas e variação de altitude. Em 1994, aconteceu um acidente gravíssimo durante os testes que o Jean Alesi estava pilotando naquele carro. Esse acidente do Alesi foi tão grave que ele ficou de fora do Grande Prêmio do Pacífico de 94 e também do Grande Prêmio de San Marino, o final de semana mais trágico da história da Fórmula 1. Ainda na década de 2000, Vallelunga, que é um circuito italiano, recebeu a homologação da FIA em 2004 e foi utilizado por algumas equipes, como Ferrari, Williams e Toyota, como circuito para testar os seus carros em condições de curva de baixa velocidade e acerto de pista de rua. Não à toa que Vallelunga, por conta desse traçado que também parece uma pista de kart, foi conhecida também como um simulador de Mônaco ao ar livre. Já o circuito de Jerez de la Frontera, que recebeu o Grande Prêmio da Europa de Fórmula 1 por alguns anos na década de 90 e já foi a casa do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 entre os anos de 1986 até o início da década de 90, até ser substituído pelo circuito de Barcelona, também serviu para as equipes para testar os seus carros em pré-temporada nos anos 90 e nos anos 2000 também, e até chegou a um pouquinho no início da década de 2010. Falando em Barcelona, assim que Barcelona ficou conhecido como o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, também virou o principal hub de testes de inverno. Em 2012, por exemplo, em 4 pistas de testes, as equipes somaram mais de 16 mil quilômetros rodados, com focos em long runs, simulação de corrida e testes de pneus. Algumas equipes novas em 2026, como por exemplo a Audi, que surgiu com o carro preto em 2026, tentando disfarçar a eventual pintura, não fugiu, por exemplo, dos holofotes dos fãs que conseguiram capturar algumas imagens de forma secreta, justamente no circuito de Barcelona. Ainda na Espanha, até o circuito do Ricard Tormo em Valência, utilizado muito pela MotoGP, também a Fórmula 1 utilizou no início dos anos 2000 para testes. É um traçado muito curto e cercado de arquibancadas que facilita o controle do vento, filmagem e monitoramento. Ideal para teste de pneus e confiabilidade em long runs sem interferência externa. E se você quiser conhecer mais circuitos ao redor do mundo, se inscreva no Por Dentro dos Circuitos e acompanhe esses outros 2 vídeos que eu deixo para você nesse card. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.